Você sabia que o cavalo de Troia, tão conhecido no cinema e na literatura, faz uma alusão a uma guerra entre gregos e troianos? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje no Momento do Conceito nós vamos falar sobre o cavalo de Troia. Esse acontecimento histórico, mito, objeto, estratégia de guerra ou como você quiser interpretar, surgiu inicialmente a partir da narrativa de Homero na obra Odisseia, que narra o retorno de Ulisses ou Odisseu para a Grécia, sua terra natal, após os combates entre gregos e troianos que aconteceram na cidade de Troia, hoje localizada na Turquia. A Odisseia é um dos poemas épicos gregos mais importantes de toda a história e foi escrita por Homero por volta do século 8 a.C. Esse poema épico é uma obra fantástica que é uma grande fonte de conhecimento para a cultura e para a história dos povos que hoje nós conhecemos como gregos antigos. Cada um desses povos contava com uma identidade própria e politicamente estavam organizados em cidades-estados, o que deixava eles mais ou menos independentes um do outro. Mas um fator de união para toda essa população era justamente a cultura fundamentada na mitologia, que é a base da religião grega, e também na língua falada, que era comum à maioria desses povos. E o cavalo de Troia era um grande cavalo de madeira que foi construído pelos gregos e dado de presente para os troianos. Isso porque a guerra de Troia já se estendia por longos anos. Naquela ocasião contava com 9 anos de combates e a cidade de Troia, muito bem defendida, muito bem fortificada, era um grande obstáculo para as pretensões gregas de tomar essa cidade e recuperar a princesa Helena, que havia sido raptada por Paris lá em Esparta. Bom, o importante é que você entenda que essa defesa fortificada de Troia dificultava excessivamente qualquer forma de ataque dos gregos. Então, a estratégia foi utilizar esse presente de guerra, simulando então um presente de partida, já que, teoricamente ou virtualmente, os gregos deveriam desistir do combate e enviavam esse presente justamente para simular que desistiam do combate e davam então a vitória aos troianos. O grande trunfo dos gregos é que esse cavalo era oco por dentro e dentro do cavalo estavam soldados gregos. Essa ideia, originalmente arquitetada por Odisseu, fazia todo sentido, já que não era possível acessar a cidade de Troia. Do lado de fora, na verdade, os gregos queriam promover uma invasão por dentro de Troia. E durante os festejos de comemoração pelo fim da guerra, com os soldados gregos dentro de Troia, o que aconteceu foi que quando a cidade adormeceu, os soldados gregos foram lá, abriram os portões e o desfecho foi justamente a vitória dos gregos, contando com essa estratégia de guerra. A partir daí surgiu aquela expressão presente de grego, que significa que às vezes um presente pode ser mais um problema do que uma solução ou mesmo uma demonstração de afeto ou de carinho. Mas a grande pergunta que surge é: será que o cavalo de Troia realmente existiu? Talvez essa pergunta nunca seja respondida, mas a partir deste evento nós conseguimos formular algumas interpretações possíveis. A guerra entre os troianos e os gregos unificados, liderados pelos espartanos, provavelmente aconteceu. E a questão do cavalo de Troia deve ser reinterpretada, já que o cavalo naquela época era considerado uma máquina de guerra. E não só pelos gregos, por todos os povos da antiguidade, o cavalo era a arma mais destrutiva e poderosa que poderia ser utilizada numa guerra. Então fazia todo sentido que um presente fosse realmente um cavalo dado pelo perdedor para o vitorioso. Outra interpretação sugere que a cidade de Troia, muito bem fortificada e muito bem defendida, só pôde ser invadida após um terremoto, um evento terrível que teria sido ocasionado por Poseidon, que além de deus dos mares e dos oceanos, também era o deus do cavalo e do terremoto, que durante a guerra de Troia havia se posicionado junto com outros deuses, como Atena, por exemplo, do lado dos gregos. Então essa metáfora que unifica o mito a um evento catastrófico é possível, já que a guerra de Troia também passa pela mitologia, e é importante perceber que os gregos faziam uso constante dessa ferramenta para explicar algumas situações. Neste caso presente, o cavalo de Troia havia sido justamente
um terremoto causado pelo deus Poseidon. Outra interpretação pertinente é de que os gregos realmente enviaram um presente para os troianos. E esse presente cumpriria a mesma função do cavalo de Troia que nós conhecemos pelo cinema e pela literatura. Porém, a construção não seria uma réplica de um cavalo, mas sim de um navio. Isso porque, para os gregos antigos, os navios eram chamados durante uma guerra de cavalos do mar, dada a sua velocidade e a sua ação durante os conflitos. Uma outra máquina de guerra que, compreendida como um presente no formato de um navio, também veio cheio de soldados que acabaram invadindo Troia e abrindo os portões para que os gregos pudessem invadir a cidade e dar números finais ao conflito. Então o presente continuou existindo, mas agora no formato de uma reinterpretação de navio. Seja qual reinterpretação você mais gosta, cavalo, terremoto ou navio, tanto faz, mas essa é uma história que é uma das mais conhecidas de todo o mundo grego antigo. E é importante que você reconheça esse evento, mito ou realidade, como um dos elos que tornou esses povos tão distintos em gregos como nós os estudamos atualmente. Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. O cavalo de Troia é muito conhecido por todo mundo, mas essas reinterpretações são extremamente importantes e válidas para que nós possamos compreender melhor como a dinâmica desse cavalo de madeira que mudou o rumo de uma guerra pôde acontecer. Nesse sentido, como recomendação de leitura para você que quer saber mais sobre esse assunto, eu não posso deixar de mencionar as duas obras clássicas de Homero, a Ilíada e a Odisseia, que são fundamentais para compreender essa dinâmica, além de ser uma leitura muito agradável e que vai te transportar para um outro mundo mitológico extremamente interessante. Então, se você gostou desse vídeo, deixe um comentário, compartilha com um amigo, com um colega, com um professor, com alguém que gosta da mitologia grega, dos filmes que envolvem a mitologia grega, mas o mais importante é você compreender essa dinâmica e perceber que essas interpretações são extremamente úteis para que nós tenhamos uma visão muito complexa do que é a história. Beleza? Então, muito obrigado se você ficou até aqui. Semana que vem voltaremos com um novo vídeo do Momento do Conceito. Beleza? Valeu!